Eu começo a edição de hoje, desta sexta-feira, falando de saúde. Vamos falar de direitos do paciente com câncer. É muito difícil receber esse tipo de diagnóstico, né? Mas olha, o ordenamento jurídico prevê uma série de direitos para essa pessoa que tem câncer. E é justamente o assunto que a gente vai tratar aqui agora no estúdio com a nossa convidada, a advogada Élica Souza, que está aqui comigo. Muito bom dia para você, Élica. Bem-vinda. Bom dia, Luciene. Agradeço pelo convite. Eu sempre falo que meu coração sempre transborda de gratidão quando os canais de comunicações dão esse apoio para levar a informação para a população, pois eu sei o quanto que a informação é poder e, principalmente, alguns direitos dos pacientes com câncer pode ajudar até salvar a vida. Então, para você ver a importância da informação. Então, parabéns pela iniciativa e vamos aí falar sobre esses direitos, né? Vamos falar de algo tão importante e que não é tão falado como você bem colocou. Antes de mais nada, Élica, queria saber que direitos são esses que essa pessoa, esse paciente com câncer, ele tem? Então, nós temos diversos direitos e aqui eu quero dar ênfase ao Estatuto da Pessoa com Câncer, que poucas pessoas sabem da existência desse estatuto, por ele ser ainda considerado, aí, vamos dizer, uma criança. É a Lei 12.732 de 2022, aonde ele vem, né, dar amparo ao paciente. Lógico que algumas leis que já estão nesse estatuto já existiam, porém elas ficavam esparsas, soltas, e com isso ela se tornou um pouco mais compilada, mais dando um amparo maior para esses pacientes. E o objetivo desse estatuto é justamente assegurar aí a inclusão do paciente com câncer, que pouco se fala nessa inclusão, garantir a dignidade da pessoa humana, e quando nós falamos em dignidade da pessoa humana, aí nós falamos o início do tratamento. Isso é o que a gente busca, né? Que é o início do tratamento, pois nós sabemos a dificuldade que o paciente tem e nós devemos levar em consideração que o paciente, a jornada dele não começa quando ele começa a químio, a cirurgia, mas sim quando ele começa a busca pelo diagnóstico. Aí essa busca é que é um dos pontos mais difíceis que nós encontramos, né? Não apenas em Barreiras, mas se nós pegarmos o cenário também do Brasil, nós vemos que é o maior índice aí de dificuldade que o paciente encontra. E para assegurar esse direito e dar acesso a esse paciente, nós temos, né, o Estatuto da Pessoa com Câncer, que garante o diagnóstico precoce, e nós temos a lei, que nós chamamos de Lei de 30 dias, que garante ao paciente que, a partir do momento que ele tem uma suspeita de câncer, ele tem direito de ter acesso aos exames e ao seu diagnóstico em até 30 dias, porque nós sabemos a importância que é o diagnóstico precoce, e o diagnóstico precoce salva vidas, né? Então, por isso que nós temos esse amparo legal para dar esse caminho para esse paciente. Aí, por vezes, o paciente não tem conhecimento desse direito e aí ele fica aguardando. Aí, infelizmente, quando vai buscar realmente o acesso e ter acesso, já está aí em estágio avançado. Qualquer tipo de câncer, Élica? Qualquer tipo de câncer dar esse direito, né, de acesso ao diagnóstico. Até porque nós não sabemos aí qual o câncer que vai ter aí, o prognóstico aí, o quadro do paciente, né, favorável ou não, né? Então, todo tipo de câncer. Como é que o paciente pode ter acesso a esse estatuto? Porque, como você bem colocou no início da nossa entrevista, nem todo mundo conhece, né? Então, aí nós vamos para um direito, que é o direito da informação, e que o próprio Estatuto assegura esse direito à informação e que ele deveria ser efetivado através de políticas públicas. E, infelizmente, eu ainda não vejo essas políticas públicas implantadas aí pelo Estado, e quando eu falo Estado, eu falo governo federal, estadual, municipal. Então, nós não vemos essa aplicabilidade, né? Eu, particularmente, tenho o meu projeto há mais de 5 anos, onde eu levo essas informações, mas, infelizmente, eu sozinha não consigo chegar em muitos lugares. Certo. Eu queria que você falasse em relação ao ambiente de trabalho, porque as pessoas elas precisam trabalhar, de repente se depara com essa doença, com câncer, e quais os direitos que ela tem dentro desse ambiente do trabalho? Então, se o paciente
for verificado ali realmente a necessidade do afastamento, pois nós não sabemos ali qual vai ser realmente o quadro clínico desse paciente, e se for necessário o afastamento dele, ele vai, né, solicitar aí o atestado e o relatório médico, e vai afastar, né, vai solicitar o seu afastamento pelo INSS. Afastamento. O câncer dá direito à aposentadoria? Depende, né? No direito a gente sempre fala depende de cada caso, pois existem situações em que o paciente ele restabelece por completo a sua capacidade, e existem situações que o paciente não consegue e aí fica incapacitado. Um exemplo que nós temos frequente, que eu sempre deparo, são com as pacientes que fazem mastectomia completa, ou seja, retirada da mama com esvaziamento axilar. Elas acabam ficando com a limitação no membro superior e com isso dificulta, até porque as restrições são várias. Então, vamos supor, um assistente administrativo. Um assistente administrativo, o meio dela trabalhar ali vai ser digitação, que requer esforço, ela não vai poder também utilizar perfuro cortantes, então, grampeador, tesoura, então, com isso se torna difícil. E vamos supor também uma auxiliar de serviços gerais, que por vezes ali faz serviços de limpeza, que são serviços pesados, que nós sabemos, e ela também não vai estar mais apta para retornar ao seu trabalho. Se o paciente se sentir lesado em algum momento, o que ele deve fazer? Em relação ao acesso ao diagnóstico, ele vai buscar aí Defensoria Pública, Ministério Público ou um advogado especialista na área. E, no caso também do direito previdenciário, ele vai, né, buscar as vias se ele tiver o benefício dele negado e ele ainda realmente não estiver apto para retorno da sua função laboral, ele vai aí solicitar através de um advogado especialista da área, né, e restabelecer esse benefício dele. Certo, queria muito agradecer a sua participação. Muito obrigada, Élica. Eu que agradeço.